E a crise no país vizinho não vem de hoje, como nós adiantamos aqui. O Peru teve 6 presidentes desde 2016 e somente na última década, 4 ex-presidentes receberam ordem de prisão por envolvimento em esquemas de corrupção. Vamos acompanhar. Em 2019, o então presidente Martín Vizcarra dissolveu o parlamento. No ano seguinte, porém, o legislativo conseguiu removê-lo do poder. Após a saída de Vizcarra, o congressista Manuel Merino de Lama assumiu, mas renunciou depois de 6 dias por conta dos episódios de violência advindos da crise institucional. Na sequência, o deputado Francisco Sagasti ocupou interinamente a presidência e permaneceu à frente do executivo peruano até a posse de Pedro Castilho, que foi destituído e preso nesta quarta-feira. Somente na última década, o Peru teve 4 ex-presidentes recebendo ordem de prisão por denúncias de envolvimento em esquemas de corrupção. Alejandro Toledo, cujo mandato durou de 2001 a 2006, foi preso nos Estados Unidos em 2019. Ele é alvo de um pedido de extradição emitido pelo governo peruano. Alan Garcia presidiu o país por 2 vezes, entre 1985 e 1990, e depois de 2006 a 2011. Ele cometeu suicídio em abril de 2019. Para evitar a prisão, Garcia era acusado de receber recursos ilícitos durante a campanha de 2006. Ollanta Humala governou de 2011 a 2016 e foi preso em 2017 por lavagem de dinheiro e associação criminosa, acusado de receber 3 milhões de dólares para a campanha eleitoral de 2011. Pedro Pablo Kuczynski foi preso em 2019 pelo suposto crime de lavagem de dinheiro e renunciou à presidência 1 mês antes da ordem de prisão ser emitida, quando tinha apenas 1 ano e 7 meses de mandato. Além deles, Alberto Fujimori, que comandou o país entre 1990 e 2000, foi condenado em 2009 a 25 anos de prisão por crimes contra os direitos humanos. Ele foi considerado o mandante de 25 assassinatos cometidos na periferia de Lima em 1991. Em nota, o Itamaraty afirmou que o governo brasileiro acompanha com preocupação a situação política interna do Peru e que as medidas adotadas pelo ex-presidente Pedro Castilho são incompatíveis com o arcabouço normativo e representam violação da vigência da democracia e do Estado de Direito. O Ministério das Relações Exteriores informou ainda que o governo brasileiro espera manter as relações de amizade e cooperação com o Peru e deseja sucesso à presidente Dina Boluarte. A gente repercute ainda essa grave crise no Peru ao lado dele, do analista de internacional Lorival Santana, que esteve aqui ontem, né, Lorival, ajudando bastante a gente. Lorival, em vez de começar com ontem, com hoje, o que está acontecendo lá, Dina Boluarte, eu quero falar sobre o amanhã, pelo futuro do presidente empichado Pedro Castilho. Para onde ele está e qual é o futuro dele? Bem, hoje teve a audiência dele, né, que está preso no Presídio de Segurança Máxima de Lima. Só tem mais um preso lá, Alberto Fujimori, do qual a reportagem estava falando. Que coincidência! Né? Pois é, os 2 autogolpes, um de direita, outro de esquerda, entre aspas, porque esses rótulos não querem dizer muita coisa quando se trata da democracia. Mas, enfim, ele teve então a audiência, eu acompanhei a audiência e ele é acusado de tentativa de rebelião. O que aconteceu ontem que baseia essa acusação? Depois de fazer aquele anúncio, ele, né, de dissolução do Congresso, do Judiciário, toque de recolher as armas das pessoas, ele ordenou que a polícia fizesse a prisão da Procuradora-Geral. Ou seja, ele estava tentando cercar todos os para não ser ele próprio, enfim, não houvesse uma arbitragem do que ele estava fazendo, né? E aí as instituições ficaram muito alarmadas, e aí quando ele viu que não tinha o apoio das Forças Armadas, da polícia, que declararam que não o apoiavam e que aquilo era um golpe, ele então resolveu fugir para a Embaixada do México, junto com Aníbal Torres, que era o primeiro-ministro, mas é também o advogado dele. E aí a polícia, a escolta dele avisou a polícia. E o trânsito de Lima, você sabe, é terrível. Uma colega, a Ariana Lira, repórter política
de Lima me disse, ele foi preso pelo trânsito, não conseguia chegar na embaixada e a polícia então o pegou e o levou para a prefeitura de Lima, que é a sede da Polícia Nacional, e de lá para o presídio de segurança máxima. E ele então, o objetivo dele, segundo a Procuradoria, seria realmente uma rebelião armada, com apoio das Forças Armadas, daí a ideia de recolher as armas. Isso tem pena de 10 a 20 anos, por ter sido uma tentativa só, né? Passará por julgamento e deve ficar bastante tempo preso. Agora... Isso, hoje foi pedido uma prisão preliminar de 7 dias, porque pela lei o flagrante são só 48 horas. Pois é, e aí eu te pergunto, agora falando do hoje, Dina Boluarte, um país assim conturbado, que teve 6 presidentes nos últimos tempos, qual é a chance dela ficar agora Isso. Essa é a grande incógnita do Peru. Eu tenho conversado com analistas, com consultores, como Rodolfo Rojas de Lima, e eles dizem o seguinte, tudo vai depender de quem ela vai nomear imediatamente como primeiro-ministro e como ministro da Economia. Por exemplo, o Rodolfo me diz assim, a ideia é que os setores produtivos fiquem com a direita, centro-direita, e os setores sociais fiquem com a centro-esquerda. Seria uma forma de equilíbrio. Por exemplo, ele lançou o nome do Jorge Nieto, que foi de esquerda, mas participou do governo do Pedro Pablo Kuczynski, que era de centro-direita. Então, seria uma ideia para ter um apoio do Congresso, que é um Congresso muito equilibrado entre direita e esquerda, com um centro que não é um centrão, mas é um centro que acaba negociando tanto com a direita quanto com a esquerda. Ela disse que não quer a convocação de eleições, que ela quer governar até 2026, que é quando terminaria o mandato dela. Ela é advogada, tem essa formação, foi contra esse golpe. E outra coisa curiosa é que ela, durante a campanha eleitoral, eles foram eleitos no ano passado, né, ela pregava a luta armada. Quer dizer, ela era do Partido Peru Livre, não foi eleita deputada nas eleições de 2020, mas no ano passado se elegeu vice-presidente. E aí, quando ela assumiu o cargo de ministra do Desenvolvimento Social e de vice-presidente, ela suavizou muito o discurso e foi considerada uma traidora da causa, por isso ela foi expulsa do Partido Peru Libre. Então, isso, de uma certa forma, dá alguma credência, quer dizer, é um passado tumultuado, né, que você pode escolher, não, ela é de extrema esquerda, não, mas ela suavizou o discurso e aí ela vai tentar, então, negociar com o Congresso, principalmente com a Ação Popular, que são 16 deputados, é um Congresso de 130, para procurar, que é um pessoal do centro, para procurar ter um apoio ali para não ter o mesmo destino desses outros 5 antecessores dela que ficaram pouco tempo no poder. Agora, você imagina a situação da população, que, aliás, o Peru tem o IDH até melhor que o do Brasil, Sim. né? Então, a população nem é tão empobrecida assim, mas tem muita desigualdade social, como aqui, lógico. Sim. Mas você imagina a população nesse meio, nessa confusão toda de mudanças de presidentes e brigas de poderes. É muito difícil esse período tão longo, conturbado, né? Mas a condução da política econômica ela tem sido muito consistente ao longo de todos esses presidentes que a gente mostrou aí, de direita, de esquerda, todos conduziram a economia muito bem. O Peru é um exemplo aí em termos de política econômica. Muito bom. Lorival, muito obrigada por estar aqui mais uma vez nessa ajuda aqui a essa pobre jornalista que tenta entender mais e mais e mais de América Latina. Você sabe que eu sou seu fã, vem sempre que eu assisti. Assim eu não aguento. Obrigada.